Olá, amigo, tudo bem? Como dizer que está tudo bem, né? Quando a gente aborda alguns assuntos, né? E hoje o principal assunto nas rodas de conversas são a corrupção. Porque a cada dia as delações estão mostrando e comprovando que realmente sempre existiu esquemas milionários, né? Como, por exemplo, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, em reportagem aí em todos os sites da capital, afirma que pagou 175 milhões em mensalinho para parlamentares. E aí eu pergunto para você, amigo, quantos de nós não acreditamos às vezes no político, né? De repente a gente até tem uma certa dúvida, mas no fundo você procura ter fé que realmente o camarada está trabalhando para o bem da população. E aí o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa afirmou em sua proposta de delação premiada ao Ministério Público que durante os 20 anos em que esteve na Assembleia Legislativa, 38 parlamentares e ex-parlamentares receberam mensalinho para manter a governabilidade e votar de acordo com os interesses do governo. Ele assumiu, sabe, o ex-deputado que disse isso, assumiu seu primeiro mandato no Legislativo de 1995 e até então deixou o poder em 2014, sempre ocupou cargos da mesa diretora ou como primeiro secretário que comanda as finanças ou como presidente. O total pago seria 175 milhões. E ele resume até os valores que foram distribuídos para os parlamentares, citando os nomes de cada um deles, a alguns 4 milhões, a outros 3 milhões, outros 2 milhões, teve uns que até receberam menos, 500 mil reais. E o que nos deixa indignado é refletir que nesse mesmo período muitos municípios não tinham soro nos hospitais, não tinha medicamento para dar às pessoas que passavam mal e iam para a cidade. Os municípios recebiam de forma errônea, sabe, os recursos para dar sustentabilidade à saúde do seu município. Eu presenciei em Barra do Bugres, por exemplo, um período em que as pessoas iam para o hospital, não tinha soro, tinha que alguém comprar, e só eram consultas, porque ficavam internados em observação, mas não tinha medicamento. E quantas pessoas morreram por causa disso? E nós não estamos falando só de 175 milhões, isso é só um período. Nós estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões nesse período todo. E os escândalos de Mato Grosso todo mundo conhece, todo mundo sabe. E nós ficamos indignados. Eu até anotei aqui, né, algo que diz no Salmo 37:16. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios, né? Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo, né? E aí eu digo ainda mais, né? Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. E Deus, tu repreende os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos, né? Que se corrompem, que tiram os recursos e deixam morrer. Eles são assassinos. Eles são assassinos. Eles mataram muitas pessoas que morreram nesse período. Muitas pessoas morreram. Muitas famílias perderam pessoas, porque não tinham recurso, não tinha medicamento no hospital. E o que fazer, o que pensar a respeito de tudo isso, não é mesmo? Porque a gente vai perdendo a credibilidade no ser humano. Lógico que nós não podemos, não estou incentivando ninguém a deixar de votar, não. Nós acreditamos
Eu já votei no Lula, eu acreditava no Lula. Eu era cego e não via. Depois que repercutiu toda a delação, todos esses esquemas, a gente viu que a gente tinha um bandido ali, ó, um bandido governando o país, com esquemas de sustentabilidade a outros países, a esquemas da esquerda, de pessoas fascistas. A gente fica indignado porque eu não olho para partido, porque todo partido tem corrupto, todo partido tem corrupto. Não existe um partido que não tenha corrupto. Hoje a nossa esperança está não no homem, mas em Deus. A minha confiança está em Deus. É lógico que eu vou votar, eu vou continuar acreditando em alguém. A gente vai estar analisando ponto a ponto cada pessoa, porque tem que ter alguém no poder. Nós não podemos deixar, senão não tem como se formar as leis, não tem como se fazer a distribuição de renda, não tem como ser governado, como trazer as melhorias. Mas a gente fica indignado. Nós ficamos indignados de ver, infelizmente, a insensibilidade dos corruptos, as suas armas covardes de achar que devem aproveitar o momento que estão vivendo e usufruir de todas as vantagens ilícitas que lhe apraz. E as pessoas acabam morrendo. É triste, né? Mas aí a gente vê a palavra de Deus, né? Até conversando com alguém, disse, mas se ele se arrepender ainda será salvo. Mas Deus conhece a sinceridade do coração. Porque muitos podem dizer, eu vou lá, vou roubar, vou viver uma boa vida, e de repente eu peço perdão e Deus me perdoa. Deus conhece o profundo, né? Nós conhecemos a história de Zaqueu, ele restituiu 4 vezes mais. Esse arrependeu de verdade. Esse arrependeu de verdade. Mas vamos confiar mais em Deus. Nós estamos vivendo um novo período no Brasil, eu acredito nisso. Que Deus há de levantar um louco, que todos chamam de louco, para fazer a tão sonhada justiça social, para trazer a punição para aqueles que foram responsáveis pela morte de milhões de brasileiros, que ficaram à mercê nas portas de hospitais e acabaram morrendo. A lei da semeadura, ela é real, não tem como fugir. Gálatas 6:7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar também colherá. Lê esse salmo. E aí? Muitos plantaram uns frutos podres e não esperam que vão colher frutos bons, né? Se plantou fruto podre, vai colher fruto podre. Por isso que é importante a gente refletir na boa semente, né? Para que possamos ter esperança em Deus. No céu não entrará ladrão, pode ter certeza disso, tá? Que nós possamos refletir e olhar todos os dias pelas notícias que estão saindo e podemos ganhar amadurecimento para não continuarmos cometendo os mesmos erros e fazermos mais assassinos no país. Pense nisso, pense nisso, pense nisso.